Bem-vindas ao nosso curso de Educação Especial, voltado para concursos e processos seletivos. Eu sou o professor Arão Davi Oliveira, e é um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês nessa noite de quarta-feira. Bom, gente, eu queria me apresentar, o nosso primeiro encontro hoje. Para quem não me conhece, eu sou formado em Pedagogia e História, fiz mestrado e doutorado em Educação, trabalho muito mais no ensino superior, formando professores, mas também sou professor de cursos preparatórios para concursos, também faço oficinas para a formação continuada de professores. Estou à disposição para a gente ir tirando as dúvidas e construindo o nosso saber, tanto para concurso quanto para a nossa vida docente. Tá bom? Eu deixo aqui meus contatos para vocês, minhas redes sociais, meu contato de WhatsApp, vocês fiquem à vontade para me chamar. Eu só peço compreensão, que às vezes tem muita gente querendo falar comigo e eu não dou conta de responder tão rápido. Bom, hoje nós vamos falar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A lei é a Lei 9394, de 1996. Ela já sofreu várias alterações, mas ela é a lei que regulamenta a educação no Brasil. Vamos lá, então. A Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional. Bom, essa lei é chamada Lei Darcy Ribeiro, porque foi o senador que apresentou o projeto que foi aprovado, e nós vamos estudar ela e resolver questões. Essa lei ela vai cair em todos os concursos e processos seletivos. É difícil não ser cobrado a LDB. Em específico, para o concurso de auxiliar especializado, pedagógico especializado, a LDB ela é muito mais cobrada no seu dispositivo que fala da educação especial, a partir do artigo 58. Mas nós vamos ver tanto o artigo 58 com mais detalhes, a parte da educação especial, quanto a LDB de uma forma geral, para a gente entender os processos. Vamos lá. Artigo 1º diz assim: a educação abrange processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, também nas manifestações culturais. Olha, quando nós estudamos qualquer legislação, a gente precisa destrinchar, separar, fragmentar as informações. Eu aconselho que vocês, quando tiverem de posse das suas apostilhas, dos seus impressos, ou façam isso de uma forma digital, nos seus notebooks, nos seus anotadores, vocês podem trabalhar em formatos de gráficos. Então, você vai colocar lá: a educação abrange processos formativos que são desenvolvidos onde? Na vida familiar, é um tracinho. Na convivência humana, segundo tracinho. No trabalho, terceiro. Nas instituições de ensino e pesquisa, quarto. Nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, quinto. E nas manifestações culturais. Percebam, a educação de modo geral são processos formativos. Agora, quando a LDB fala de uma forma específica, ela diz assim: esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Opa, agora foi diferente. Então, quando fala educação escolar, eu estou falando da educação que acontece em instituições escolares, ou seja, todas as escolas da educação básica, isso envolve educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, em todas as etapas e modalidades, mas também envolve o ensino superior, que é a educação superior. Vou repetir, porque é questão de prova. Educação escolar também acontece no ensino superior. Não confunda a escolar com escola. A gente fala educação escolar porque ela está regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases e por outras leis. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês, e já vai ter uma questão daqui a pouco. Parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, toda atividade de ensino, quando envolvida a educação escolar, vai vincular o mundo do trabalho e a prática social. Ok. Então, só nesse primeiro parágrafo, nesse primeiro artigo e nos 2 primeiros parágrafos, nós já temos 6 questões de prova. Vejam. Agora, o segundo artigo diz assim, da LDB: a educação é dever da família e do Estado. Mais uma vez, como eu falei para vocês, estudando lei, a gente vai fragmentar.
A educação é dever de quem? Da família e do Estado. Mas ela é inspirada em alguns princípios. Que princípios são esses? Liberdade, nos ideais de solidariedade humana. Então, é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. E tem por finalidade mais separações que a gente precisa fazer. Tem por finalidade a educação, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E eu gosto de brincar com vocês. Vocês não podem dormir sem conseguir repetir isso. Então, Bel, Adriana, Daiane e todas as meninas aqui que eu estou esquecendo o nome agora, vocês, antes de dormir, vão virar para a pessoa que está perto de vocês ou para o espelho e vão dizer assim: a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Por quê, queridas? Isso vai cair na prova de vocês. É 80% de chance de cair, de uma forma ou de outra. E aí, uma outra forma de vocês estudarem, de sistematizar as informações para que ela fique fragmentada e você possa desenvolver de uma forma mais tranquila, é a gente trabalhar com perguntas. Por exemplo, quando diz assim, dever de quem? A educação é dever de quem? A educação é dever da família e do Estado. É inspirado em quais princípios? Nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Qual a finalidade da educação? Aí a gente vai colocar pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, assim, ou você trabalha com gráficos, com mapas mentais, ou você pode. Eu vou silenciar aqui meu áudio que está me atrapalhando, o áudio de celular. Ou você pode fazer essas perguntas e respostas, para a informação ficar mais curta. Porque, às vezes, um parágrafo da lei é muito longo, é mais difícil da gente entender, de primeira, vamos dizer assim. Bom, isso que está aqui na tela é um mapa mental. Você não precisa fazer ele de uma forma elaborada. Você pode fazer isso no caderno com caneta. Quando você constrói um mapa mental, você está sendo ativo nesse processo. E sendo ativo, quem já teve aula comigo presencial, eu costumo falar, o desenvolvimento cognitivo é muito maior, porque você recruta outras áreas do cérebro. Então, vejam, construam esses mapas mentais. Esse aqui eu fiz no Canva, eu pego o artigo da lei e vou colocando lá e separando. É relativamente fácil. Tem vários tutoriais no YouTube. Vejam. A educação é inspirada. Estou repetindo as informações, só para vocês verem formas de sistematizar. Depois eu vou avançar mais rápido. Educação inspirada nos princípios de liberdade e ideais de solidariedade humana. Qual é a finalidade da educação? Canto superior direito. Pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. No meio à esquerda, a educação é dever de quem? Da família e do Estado. E o que é que a educação abrange? Os processos formativos que se desenvolvem onde? Aí no canto inferior direito. Na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais. Então percebam, formas de estudar, formas de sistematizar, de fragmentar um conhecimento positivista de uma lei. Vamos ver como é que nós vamos agora? Bom, eu vou habilitar aqui o chat para vocês colocarem as respostas que vocês acharem no chat. Então, vocês vão lá naquele quadradinho, no canto inferior direito, e vão digitando ali no chat, tá bom? Bom, questão da Fundatec, conforme o artigo 1º, parágrafo 1º da LDB, que disciplina educação escolar. Educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio de quê, gente? Responda aí no chat. Eu vou dar. Essa aqui tá tão fácil que 30 segundos vocês já matam. Vamos lá, vou esperar 30 segundinhos e a gente já responde.
E aí, como foram? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá, vamos para a resposta. Bom, a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Percebam, por meio do ensino em instituições próprias. Você diz assim, poxa, professor, eu achei que era na convivência da família, dos movimentos sociais, das manifestações culturais, como o senhor falou no slide passado. Quando isso acontecer com você, independente do que você estiver estudando, você não avança para o próximo slide, ou para a próxima folha, nem para o próximo parágrafo. Você volta lá no artigo 1º, parágrafo 1º, que foi o que a questão te exigiu, e você vai ler novamente. Esta lei, disciplina, educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Aí, depois que você consolidou, você volta para a questão, responde novamente, você vai dizer, mas professor, mas eu acabei de ler. Exato, você responde novamente. Então, depois que você responder novamente, que aquilo ficar fácil, trivial, aí você avança. Combinado? Quem concorda, dá um joinha aí para eu ver o joinha no rostinho de vocês. Adriana, Cristiane, obrigado. Então, isso é uma forma da gente respeitar o nosso ritmo de desenvolvimento, tá bom? Então, é uma dica, funciona demais. Não avancem para a próxima questão sem consolidar que você errou. Bom, agora vamos falar dos princípios. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Gente, são 15 princípios. Esse 15º aqui, no meio embaixo, ele foi inserido este ano, 2015, ó, perdão, 2024, e tudo que é recente na legislação a gente precisa colocar os olhos bem abertos. Eu vou começar do primeiro. Primeiro princípio, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. É um princípio do ensino, que se tem a igualdade de condições para o acesso e permanência. Vejam, falando de educação especial, como é que eu vou garantir a permanência de um cadeirante na escola? De um aluno com paralisia cerebral, de um aluno TEA. Então, para que ele tenha condições de permanência, eu preciso garantir que ele tenha um atendimento especializado na proporção da sua necessidade, na proporção da sua diferença. Então, se oferece atendimentos diferentes, respeitando as diferenças de cada um. Bom, as igualdades de condições, embora esteja no corpo da lei, é um esforço que a escola e o poder público e todos nós fazemos. Mas se esforçar para a permanência e dando o apoio especializado e o respeito e a inclusão social é um grande passo. De novo, no texto frio da lei, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Princípio 2, liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Gente, eu não sei porque esse 2 cai demais nas provas de processo seletivo, concurso para professor, então marquem aí com o coração. 3, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Esse aqui é tão importante que ele consta em quase todos os projetos políticos pedagógicos da escola, em quase todas as propostas curriculares, por exemplo, em município de Campo Grande, Terenos, Dourados, Jardim. Então, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas é um princípio importante. 4, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, a escola, a rede municipal, estadual, federal, ela vai desenvolver trabalhos, métodos de forma que se respeite a liberdade e apreço à tolerância. Essa liberdade e tolerância e respeito é nas questões de gênero, do seu entendimento político, de tudo. 5º, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Olha, ou seja, nos sistemas de ensino existirá a coexistência dessas instituições públicas e privadas. 6º, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Você vai dizer, eita, professor, como assim estabelecimentos oficiais? A escola da minha filha, que é aqui no meu bairro, que é particular, não é um estabelecimento oficial? Não, não é. É um estabelecimento privado.
os estabelecimentos oficiais, eles são ofertados pelo poder público, ofertados e mantidos pelo poder público, e estes são gratuitos. Pelo menos, por enquanto são, mas a lei fria é essa, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Instituições privadas não são estabelecimentos oficiais de ensino, fazem parte de uma rede complementar. 7, valorização do profissional da educação escolar. Inclusive, tanto na LDB quanto nas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada de professores, existem outros critérios, outros dizeres falando do que é necessário para a valorização do profissional da educação escolar. Tá bom? Então, isso aqui é um princípio. Por exemplo, formação continuada é valorização do profissional, formação em serviço, tempo para, vou usar o nosso linguajar de professor, tempo para planejamento, respeito, então, tudo isso é valorização do profissional da educação escolar. Plano de carreira. Vamos para o 8. Gestão democrática do ensino público na forma da lei e da legislação dos respectivos estados, municípios e do DF. Esse 8 ele foi alterado ano passado, se eu não estiver enganado, em julho. Se eu não estiver enganado, foi isso. Por quê? A gestão democrática do ensino público, ela estava prevista que acontecesse eleições escolares para diretores e que tivesse conselhos dentro das escolas. Aí é o conselho escolar, por exemplo, um grêmio estudantil. Esse princípio ele foi ampliado e, além dos conselhos escolares, acontecerão os fóruns dos conselhos escolares com membros previstos para toda a representação, a representatividade das categorias na escola. Os diretores e as diretoras, que a lei chama de gestor, eles são elementos natos, eles são obrigados a participar do conselho. E os demais, aí vai ter representante do grupo dos professores, do corpo técnico, administrativo, enfim, de cada uma das categorias que estão presentes na comunidade escolar. Vamos para outro princípio. 9, garantia do padrão de qualidade. Como assim padrão de qualidade? Existe o padrão de qualidade, está diretamente relacionado ao CAQ. CAQ é CAQ, custo, aluno, qualidade. Ou seja, quanto custa um aluno, ou seja, quanto seria uma mensalidade de uma escola pública para que ela garanta mobiliário apropriado, inclusão de todos dos alunos com deficiência e os alunos sem deficiência. Eu estou falando com deficiência, gente, me referindo ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que engloba também os transtornos. Embora transtornos não sejam deficiência, a gente vai tratar isso outro dia. Então, esse padrão de qualidade é um custo, é um cálculo de quanto custa para alimentar, manter, pagar professores, manter o prédio, comprar o mobiliário, material didático pedagógico e material administrativo. Então, quanto custa tudo isso? Formação continuada. Esse padrão de qualidade é feito esse cálculo e o Brasil colocou isso em legislações específicas para se garantir um padrão mínimo de qualidade. 10, valorização da experiência extraescolar. Então, vejam, gente, se é um princípio, nós, professores, temos obrigação, a escola e as redes têm obrigação de, durante a nossa prática pedagógica, durante o nosso fazer pedagógico, do planejamento, do PPP da escola, a gente respeitar e trazer para valorizar a experiência extraescolar. Se a nossa escola é uma escola do campo, essa experiência virá para a escola. Se a nossa escola é uma escola quilombola, uma escola ribeirinha, uma escola afastada do centro, é uma escola, como em várias cidades tem, próxima ao lixão. Eu falo lixão, mas é onde se descarta os resíduos sólidos, né? Então, tem que ser atividades apropriadas para aquela comunidade. Então, respeitar as experiências extraescolares. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Então, a nossa prática, o nosso fazer pedagógico precisa vincular o que é feito na escola, a educação escolar, com o trabalho e as práticas sociais. Ou seja, por exemplo, eu sei que muitas de vocês trabalham nos anos iniciais do ensino fundamental. E lá a gente trabalha, por exemplo, a comunidade. Quando a gente trabalha a comunidade, a gente vai falar do que existe ali no nosso bairro. Existe uma padaria, uma praça, e existem algumas profissões que estão ali presentes no nosso entorno. Aí tem, por exemplo, os coletores. Os coletores
que antes a gente chamava de garis, aquelas pessoas que coletam os lixos sólidos que a gente descarta na frente da nossa casa. Então, entender as práticas sociais permite um respeito e um convívio mais harmonioso em sociedade, para todos nós. Vamos para o 12. Consideração com a diversidade étnico-racial. Gente, bota um coração nesse princípio. Eu não sei por qual motivo, mas as bancas também exigem muito esse princípio. 13. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, veja só. Se você é pai, mãe ou responsável de uma criança, você já pode matricular ela na educação infantil desde que a rede aceite. Em alguns municípios, se aceita criança a partir de 4 meses, porque a mãe tem direito à licença maternidade e, em tese, ela está amparada de ficar próximo do seu filho, perto com ele. Mas existe previsão que a educação escolar básica começa aos 0. De novo, a educação escolar básica começa aos 0 e vai ao longo da vida. Por que eu digo a educação escolar vai aos 0 ao longo da vida? Porque você pode matricular sua criança antes de completar 1 ano e você tem acesso à modalidade de educação de jovens e adultos, que é a EJA, independente da idade que você tem. Estou falando de educação escolar básica. Entretanto, vamos fazer uma distinção aqui, uma separação do que é educação básica e do que é educação básica obrigatória. A obrigatória, ela vai dos 4 até os 17, garantindo a EJA para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. De novo, educação básica obrigatória, ela começa aos 4 anos na pré-escola. Algumas cidades chamam de grupo 4, mas é pré-escola. 4 anos obrigatório. Agora, a educação básica completa começa aos 0, certo? Ok, vamos lá. 14. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Bom, para quem vai fazer concursos na área da educação especial ou processos seletivos, 2 olhos bem abertos, um coração e mais uma estrelinha no princípio 14, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Esse princípio, se eu não estiver enganado, ele entrou na LDB em 21, junto com a modalidade bilíngue de surdos. Eu posso repetir o 14 e o 12? Posso sim. Então, se vocês escreverem no chat, aparece aqui para mim, eu já respondo. Então, é importante que vocês articulem esse princípio. A última modalidade foi criada para a oferta da educação básica, a modalidade bilíngue de surdos. Você pediu o 12 e o 14, não foi 12? É a consideração com a diversidade étnico-racial. Como é que a gente faz essa consideração? A gente precisa considerar que nas escolas, nos sistemas de ensino, existem pessoas matriculadas de diversas etnias e de diversas raças. Eu, particularmente, não gosto desse conceito, mas está no corpo da lei e a gente precisa entender. Então, por exemplo, uma pessoa que tem origem asiática, árabe, dos países da nossa fronteira, por exemplo, Bolívia, Paraguai, ou a pessoa é preta, parda, amarela, independente dessa diversidade étnico-racial, nós, professores na escola e o sistema de ensino, precisa considerar que essa diferença ela existe. Ela precisa ser trabalhada no sentido da gente desenvolver seres humanos e sujeitos éticos e respeitosos para uma convivência harmoniosa em nossa sociedade. O 14 que você pediu para eu repetir, eu acho que é o 12 e o 14, né? Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária. Professor, tem uma colega que não está conseguindo entrar. Se ela tentar entrar novamente, compartilha, por favor, o link dessa live com ela. Ou você pode pegar no nosso grupo de estudos, no nosso grupo, porque fica difícil de eu fechar e compartilhar agora o link. Se foi o mesmo link que vocês entraram, a Bel está mandando que já mandou. Então, ela vai conseguir sim. Bipando aqui na minha tela, eu já autorizo.
E o último princípio, como eu falei para vocês, o último princípio entrou agora em 2024, garantia do direito de acesso à informação pública sobre a gestão da educação. Gente, isso aqui, inclusive, entrou também mais um artigo com vários incisos, falando que, eu vou mostrar para vocês, no momento apropriado, precisa dar acesso de uma forma virtual a vagas, aos critérios. Então, uma transparência para que todos tenham acesso às informações. Tá bom? Então, esse aqui é o último princípio. Sempre o último é o mais badalado em concurso. Garantia do direito ao acesso à informação pública sobre a gestão da educação. Vamos uma questãozinha para vocês? Gente, lembra de responder no chat ali? Coloca se vocês acham que é letra A e dá Enter, que aí as letrinhas ficam passando aqui para mim, eu vejo como vocês estão e posso fazer uma explicação de uma alternativa que vocês acharam que estava certa e, na verdade, era outra. Vamos lá. Banca Avança, concurso para professor de educação física, mas serve para todos nós. O artigo 3º da LDB relata que o ensino será ministrado com base em princípios. Não é um desses princípios o que está disposto em... Gente, toda vez que vocês estiverem respondendo uma questão e ela pedir a incorreta, ou para você dizer que não é um desses, vocês circulam, riscam embaixo do incorreto ou do não, para que o cérebro tenha tempo de virar a chave de responder alternativas corretas para responder alternativas falsas. Percam 3 segundos da vida de vocês para fazer isso. E funciona muito. Vamos lá. Não é um desses princípios. 30 segundos para vocês, porque está muito fácil. Eu aproveito para beber uma aguinha. Responde aí no chat para ver as letrinhas passando. Já vi uma letra aqui. Mais uma. Vai lá, gente. Opa! As respostas estão coincidindo. Então eu já vou responder. Vocês já estão craques, né? Já estão estudando faz tempo. Só tem concurseira aqui. Vamos lá. Não é um desses princípios. Garantia do padrão de qualidade? Bom, garantia do padrão de qualidade é um princípio. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Também é um princípio. Está correto, mas a gente quer errada. C. Consideração com a diversidade étnico-racial. Eu falei, enfatizei e a colega, a professora, ainda pediu para eu explicar novamente. Está correta, C. D. Garantia do direito à educação e aprendizagem em momento oportuno? Garantia do direito à educação, até aí tudo bem. E a aprendizagem em momento oportuno, de modo teórico, prático e valorativo? Bom, em momento oportuno, não, de 0 ano ao longo da vida, e essa parte do prático, teórico e valorativo, isso aqui até facilitou para a gente assinalar que a alternativa D é a alternativa errada, e por isso é a resposta da nossa questão 2, que não é um dos princípios, a letra D de dado. Todo mundo aqui acertou. Parabéns, gente. Vamos andar. Agora vamos falar... Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Sobre... Levanta a mãozinha se quiser fazer uma pergunta ou fazer um comentário, tá? Só palmas. Palmas eu agradeço, mas eu falei uma mãozinha assim, se quiser... obrigado. Se quiser falar. Espera aí. Eu vou habilitar meu áudio. Fala, querida. Professor, esses slides que o senhor está passando, vai estar disponibilizado depois? Sim, essa aula que eu estou gravando... Essa aula eu estou gravando e vou colocar no nosso Drive para que vocês tenham acesso depois. Tudo bem? Obrigada, Pro. É joia. Vamos embora. Levanta a mãozinha que eu abro a palavra aqui. Então, vamos embora. Agora vamos falar do dever do Estado com a educação. Gente, quando fala dever do Estado, não é do Estado de São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso do Sul. É do Estado no sentido lato. Estado é aquele ente público que administra a nossa vida em sociedade. Então, é dever do Estado com a educação. Quando a gente fala do Estado, a gente está falando da União, de todos os estados e de todos os municípios e do DF. Muito bem. Então, é dever do Estado com a educação.
Vamos lá, começando no canto superior direito. Efetivado mediante garantia de quê? Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17. De novo, a educação básica, ela é obrigatória dos 4 aos 17. E é obrigação do Estado oferecer, nessa fase, que a educação seja gratuita. Aí você pode perguntar, professor, mas a gente não existe escolas particulares? Existem, elas têm autorização para funcionar, muito bem. Entretanto, se todos os brasileiros quiserem matricular seus filhos, netos, enteados em escolas públicas, o Estado tem a obrigação de ofertar a vaga. Essa é a questão. Então, dentro dessa educação básica obrigatória, nós temos pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. A pré-escola, ela está sendo colocada aqui como educação infantil, porque eu não posso colocar que a educação infantil ela é obrigatória, porque a educação infantil só é obrigatória na fase da pré-escola. Então, quando vocês se depararem com a questão assim, não caiam nessa pegadinha. A educação infantil é obrigatória? Aí você fala, opa, só na pré-escola. Porque dos 0 aos 3, ela não é obrigatória. Agora, o poder público tem a obrigação de ofertar vagas em creches em creches para que os pais e os responsáveis possam iniciar o processo, vamos dizer assim, escolar, não de escolarização, escolar na educação infantil. Mas não é obrigatório, tá, gente? Não é obrigatória a matrícula. Continuando, é dever do Estado atendimento especializado gratuito, preferencialmente na rede regular de ensino, a todos os educandos com, presta atenção, porque isso aqui a gente depois vai ver de novo no artigo 58, educandos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades ou superdotação. Bom, quem é profissional da área da educação especial vai saber... Peraí, gente, deixa eu organizar aqui com o meu... Deu um bug aqui. Vai saber e sabe bem a diferença de altas habilidades e superdotação. Esse ou quer dizer que está excludente, não está dizendo que é a mesma coisa. Altas habilidades tem amparo ou superdotação também tem amparo. De novo, o público que obrigatoriamente será apoiado, matriculado na educação especial enquanto modalidade de ensino, são educandos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação. Entretanto, transtornos globais do desenvolvimento, eu vou mostrar em outro momento, ele está desatualizado, a nossa lei educacional está desatualizada com as novas formas de abordar os transtornos. Por exemplo, o CID-10 era transtornos globais do desenvolvimento, que tinham vários transtornos. Agora, no CID-11, por exemplo, o TEA, ele tem, vamos dizer, categorias, ele foi categorizado de uma forma diferente, então essa nossa legislação ela está desatualizada, mas a gente entende, e na hora da prova nós vamos gabaritar, porque a gente estudou, a gente vai saber a diferença da prática, do CID e da lei. Continuando aqui no canto inferior esquerdo, dever do Estado, acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. Pergunta de prova. Qual é a idade própria para se concluir a educação básica? Responda aí no chat, gente, por favor. Bota um número aí. Qual é a idade própria para se concluir a educação básica? Por favor, escrevam. Vocês acham que é com 5 anos? 10, 15, 20, 18, 14? Educação básica. Qual a idade própria para concluir a educação básica? Por favor, gente, responda aí. Eu quero ver um monte de números subindo aí. Por quê? A educação básica obrigatória, ela é dos 4 aos 17. Muito bem, Lidiane. 17, Daiane. Mas inicia obrigatoriamente aos 4. Então, para aqueles que completaram 15 anos, escutem, 15 anos, e não concluíram o ensino fundamental, eles podem acessar a modalidade EJA. E para aqueles que completaram 18,
e não concluíram o ensino médio, eles terão acesso ao ensino médio na modalidade EJA. Depois, nós vamos especificar a porta de entrada da EJA. Precisa ter 15 e não concluir o ensino fundamental, ou precisa ter 18 e não concluir o ensino médio. Por quê? Com 15, com 14 se conclui o ensino fundamental e com 17 se conclui, na idade própria, o ensino médio. De boa? Tranquilo? Se tiver pergunta, levanta a mãozinha. Se tiver tranquilo, dá um joinha para eu poder entender e andar aqui. Eu preciso fazer esse feedback. Aqui é no virtual, a gente tem que se comunicar de alguma forma. Bom, joia, beleza. Então eu entendi que vocês... Eu me fiz entender, então. Joia. Canto inferior direito. Dever do Estado. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e criação artística segundo a capacidade de cada um. Esse aqui, para quem vai fazer concurso na área da educação especial, cai muito, tanto esse quanto o azul, lá em cima. Acesso aos níveis mais elevados de ensino. Quais são os níveis mais elevados de ensino? É a pós-graduação. Em nível de pesquisa, mestrado e doutorado. Segundo a capacidade de cada um. Vamos pensar no estudante universitário surdo. O Estado ou qualquer instituição tem que dar o apoio. Tem que dar o apoio especializado. Eu já dei aulas em universidades que tinha aluno surdo e ele tinha, na graduação, intérprete. Depois ele foi fazer mestrado e ele tinha intérprete. Eu conheci um pós-graduando na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ele deu uma palestra esses dias. Ele estava concluindo o mestrado e já estava iniciando seu projeto de doutorado, e ele é TEA. Então, segundo a capacidade de cada um, os sistemas de ensino precisam se adaptar. Fechou? Estou andando. Continuando com o dever do Estado com a educação. Vamos lá. Oferta de ensino regular noturno, adequada às condições do educando. Veja, o trabalhador, ele precisa de um ensino noturno e adequado às suas condições. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares. Põe um coração nos programas suplementares. Eles são programas de material didático escolar, de transporte, de alimentação e de assistência à saúde. Esse de assistência à saúde, ele foi enfraquecendo ao longo do tempo que o SUS eles têm se colocado de uma forma mais intensa nesse apoio. E também os CRAS. Muito bem. Mas no corpo da lei, a gente tem que responder o que está na lei e não o que está forte na prática. De novo, programas suplementares, material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. No artigo 212 e 213 da Constituição, diz que o salário, educação que as empresas pagam, eles vão financiar esses programas suplementares. De novo, salário e educação é um imposto que só as empresas pagam e vão financiar programas suplementares. Quais são? Material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde. Marca um coração aqui para vocês não esquecerem. Continuando. Dever do Estado. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos. Quando nós falamos escola regular para jovens e adultos, nós estamos falando que ele vai frequentar a escola na modalidade EJA. Mas, caso ele não queira frequentar, existe a possibilidade da certificação. E nós temos hoje o Enseja, já foi o ensino médio, certificou o ensino médio, hoje o Enseja. Mais para frente pode ser que outro programa de avaliação em nível nacional faça também essa certificação. O Enseja é o programa que tem acontecido, é o exame de certificação, jovens e adultos, caso ele não queira frequentar. Com 15 anos, ele pode fazer o Enseja para o ensino fundamental, e com 18, ele pode fazer o Enseja para o ensino médio, e aí ele vai ter o certificado daquela etapa que ele deseja. E aí eu aproveito, já que falei em etapa, eu vou aproveitar para falar. A educação se divide em 2 níveis. Depois eu vou falar isso mais a miúde. Educação básica, educação superior, que muitos chamam de ensino superior. Também está correto. A educação básica se divide em etapas. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a educação básica pode ser ofertada em modalidades. E aí são várias. Educação especial,
educação escolar do campo, quilombola, indígena, educação profissional, educação à distância, educação bilíngue de surdos e a educação especial, lembrando, ela perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. Inicia-se ao zero e vai ao longo da vida. De novo, a educação especial, ela perpassa, ou seja, ela está presente nos dois níveis, educação básica, educação superior. Em todas as etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, educação básica, e ela inicia aos zero e vai ao longo da vida. Essa questão, nos últimos 4 concursos e processos seletivos que eu dei aula, ela caiu de uma forma ou de outra. Então, marquem com o coração. Continuando. Dever do Estado garantir padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como, olha aqui, no texto da lei, a variedade e a quantidade mínima para um aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequado à idade e às necessidades específicas de cada estudante. Então, isso é o padrão mínimo de qualidade. Tudo bem? Vamos para uma questãozinha? Tanto o LDB, quanto no artigo 4, no artigo 54, existem menções sobre a responsabilidade do Estado para com as crianças e os adolescentes brasileiros. A respeito dos deveres do Estado, analise as afirmativas a seguir e dê valores de verdadeiro ou falso. E depois vocês vão marcar a alternativa. Eita, gente, a alternativa B está colada ali, tá? Mas a letra A é VVF, a letra B é VFV. Por favor, faltou dar um espaço aí. Vou dar um minutinho para vocês responderem, daqui a pouco eu comento. Aproveito para tomar uma água. Quem quiser escrever alguma coisa no chat, eu também respondo. E se vocês já tiverem alternativa, pode ir marcando aí, tá, gente? Cadê as letrinhas? Vamos lá, meninas. O que você quer? Coragem. No dia da prova vai ter que marcar alguma. Eu costumo dizer o seguinte. Você pode não ter certeza que é a letra C, como a colega colocou aqui. Você não pode ter certeza que é a letra D. Mas se você teve a primeira impressão de que aquela alternativa é a correta, marque. Porque em algum momento dos teus estudos, teus processos mentais, eles apontam para essa informação. E a tendência é que ela tem uma chance maior de estar certa do que de estar errada. Eu sei que na hora da prova bate a insegurança e a gente quer mudar. Eu mesmo já fiz isso. Já mudei e errei. Hoje eu faço e recomendo. Não tem certeza da questão? Marque a primeira impressão. Vamos lá, então. A maioria de vocês acertaram. É dever do Estado assegurar o acesso à educação básica obrigatória e gratuita dos 2 aos 17? Não é dos 2. É a partir dos 4. A educação básica obrigatória, a partir dos 4. Se tivesse dito só educação básica, seria dos 0. Tá bom? Então, a primeira proposição está errada. É falso. A segunda proposição. É dever do Estado assegurar a oferta do ensino noturno regular adequada às condições do educando. Eu comentei isso ainda há pouco, está correto. Segunda proposição, verdadeiro. E terceiro, é dever do Estado assegurar o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Está correto, embora muita gente fique em dúvida com relação à assistência à saúde, mas está correto, está no corpo da lei. Então, a sequência correta é FVV, resposta letra C. E eu costumo dizer que é C de coração, porque coração a gente lembra e coração dá sorte. De boa, tranquilo, gente? Posso andar? Mais uma questãozinha. Considerando a LDB e suas atualizações, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, de direito da criança de... Marca aí, qual a alternativa? 30 segundos, é leitura fatiada, leitura rápida. Seja bem-vinda, Roberta. Nós estamos respondendo aqui uma questão e você já pode participar.
Considerando a LDB e suas atualizações, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica de direito da criança. A criança a partir de que ano? Bom, eu já vi que tiveram algumas respostas. Até 5 anos de idade, todas as alternativas estão erradas. Até 6 anos de idade, até 4 anos e 11 meses. Bom, a educação infantil, ela vai dos 0 até os 5 anos de idade. E aí eu queria que vocês pegassem lápis, caderno, caneta, alguma coisa e marcassem o seguinte. Existe uma data de corte para a criança ser matriculada no primeiro ano do ensino fundamental. Essa data é 31 de março do ano da matrícula. Se a criança completou 6 anos de idade até 31 de março, ela será matriculada no primeiro ano do ensino fundamental. Caso não tenha completado até essa data, ela permanecerá na educação infantil. Por isso que o corpo da lei fala que a educação infantil é direito da criança de até 5 anos de idade. Então, a resposta correta é a letra A. Quem ficou com dúvida, levanta a mãozinha e eu passo a palavra. Eu quero consolidar para a gente poder andar. Porque essa questão, a concorrência vai acertar e vocês não podem errar. Tá bom? Joinha, posso andar? Vamos embora. Artigo 4. É assegurado o atendimento educacional durante o período de interação. O aluno da educação básica internado para o tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento, na esfera de sua competência. Então, quando a criança está internada, cada poder público, cada rede de ensino deve ter leis, decretos, já especificando quantos dias de atendimento ele vai receber, a partir de quantos dias de internação ou de afastamento ele já recebe um atendimento hospitalar ou domiciliar. Tá bom? Então, o artigo 4 da LDB, ele deixou a cargo de cada sistema de ensino, entretanto, respeitando esses incisos que eu vou ler agora. Vaga na escola pública. Quais são as competências do poder público nesse caso? Vagas na escola pública da educação infantil ou do ensino fundamental mais próxima da sua residência a toda criança a partir de 4 anos. Por isso, se eu não estiver enganado, o município de Campo Grande fala que criança, aí tem o primeiro critério, 1.500 metros, 3 quilômetros, então tem um critério. Quem mora mais perto tem prioridade, a partir dos 4 anos. Alfabetização plena e capacidade gradual para leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem. Isso quer dizer o seguinte, gente, que a alfabetização plena, ela vai desenvolver nos estudantes, vai permitir esse desenvolvimento de que a leitura se avance gradualmente para que todos os direitos e objetivos da aprendizagem sejam consolidados, sejam garantidos. Então, é dever do Estado a alfabetização plena dos educantes. Outro, educação digital com garantia de conectividade em todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet de alta velocidade, adequadas para o uso pedagógico. Por que isso? Porque a gente precisa estar conectado com o mundo do trabalho e com as práticas sociais, como nós vimos lá nos princípios. E as escolas precisam ser dotadas de equipamentos que ofereçam essa conexão com a internet em alta velocidade. Muitos de vocês, ou muitas de vocês, vão dizer que isso não acontece. Entretanto, quando o legislador põe no corpo da lei, todo o poder público pode se movimentar para que isso aconteça. E qualquer pai responsável, qualquer pessoa que esteja matriculada, desde que representado, pode requerer ao Ministério Público o cumprimento da lei. Então, por isso que é importante que esteja no corpo da lei. Percebam? Então, vamos lá. Agora, para que essa conectividade? Para ela desenvolver competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Então, a conexão com a internet e dessas instituições públicas de educação básica e também do ensino superior, ela não está desarticulada dos objetivos da educação. Tá bom? Então,
é importante a gente lembrar disso, é questão que quando cai em prova, muita gente não acredita, mas está previsto na LDB. Vamos para o artigo 5º. O acesso da educação básica obrigatória é direito público subjetivo, eu vou explicar. Podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legitimamente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Vejam, o direito público subjetivo, ele é passível de mandado de segurança, ou seja, ele é precário. O poder público tem que garantir, por exemplo, direito à saúde é precário, você não vai chegar no hospital e vai dizer, aqui você não vai ser atendido porque você é rico e aqui é o SUS. Não, vai se garantir o atendimento à saúde. O atendimento à educação em idade obrigatória, ele é precário, quer dizer, o poder público tem que atender, ele não vai ter desculpas ou pormenores. Quando é negado esse direito público subjetivo, por qualquer motivo, está previsto na LDB que qualquer cidadão, anotem isso aí com destaque com cuidado, grupo de cidadão, uma associação comunitária, uma organização sindical, uma entidade de classe, ou qualquer outra entidade legalmente constituída, e também o Ministério Público pode acionar o Estado na Justiça para que esse direito seja garantido. Vou dar um exemplo que aconteceu no município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, não me recordo o ano. Era uma escola de educação infantil, não tem esse nome, devia ser EMEI ou CEINF, creche, os nomes eram outros, e lá teve um problema com os ventiladores. As crianças passando muito calor, a escola não teve o atendimento. Então, um grupo de mães entrou com ação no Ministério Público, o Ministério Público acionou a prefeitura e deu 24 horas para que resolvesse o problema. Em 24 horas, a prefeita ou o prefeito, não sei, instalou todos os ventiladores que eram necessários. E as aulas se normalizaram. Então, isso é que é direito público subjetivo, porque aquele gestor público que não garante a educação, ele comete um crime chamado crime de responsabilidade. Ele pode ser impeachmentado ou pode responder por outros processos. Então, por isso que ter as previsões em corpo de lei é muito importante para que a gente possa reivindicar os direitos. E quem é mãe, pai responsável de criança atípico ou com deficiência, se bem que com deficiência já engloba tudo, né? É muito bom saber dos direitos para a gente poder requerê-los. Parágrafo 1º. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá... Veja só, quando a gente fala federativo, poder público, a gente está dizendo que o Brasil ele é um sistema de colaboração, União, Estados e municípios. E o poder público, todo o poder público, a União, Estados e municípios devem anualmente recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens, adultos que não concluíram a educação básica, fazer a chamada pública, fazer-lhes a chamada pública, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola e também divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos da educação básica. Isso inclui creches, agora EMEIs, né? Por ordem de colocação, sempre que possível, anunciar a unidade escolar e divulgar quais são os critérios para aquele ranqueamento de prioridades. De novo, então, na esfera de sua competência federativa, o município para o município, os estados para a rede estadual e a União para a rede federal. Vai recensear anualmente as crianças, vai fazer a chamada pública, vai zelar pela frequência e vai divulgar a lista de espera por vagas. Essa questão, gente, tem caído bastante em concursos e processos seletivos. Eu repeti o slide. Artigo 6º diz assim, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos. Gente, quando fala é dever, o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, também diz que é dever dos pais ou dos responsáveis matricular a criança. Aquele que não matricula está cometendo um crime chamado crime de abandono de incapaz. Então, ele vai ser notificado pelo Conselho Tutelar, enfim, até que possa, em última instância, perder a guarda da criança. A gente não deseja isso. A criança tem que ser matriculada obrigatoriamente aos 4 anos de idade. Lembrando da data de corte, 31 de março. Quais são as condições para o funcionamento de uma instituição privada? Bom, essa aqui não costuma cair muito, mas é importante que a gente saiba.
Existem 3 critérios. Primeiro, a escola privada ela tem que cumprir todas as normas da educação nacional e o respectivo sistema de ensino. Ela vai ter que cumprir LDB, BNCC, as diretrizes, ela vai ter que cumprir todas as legislações dos conselhos estaduais ou municipais que ela tiver solicitando credenciamento. Segundo, ela vai receber autorização de funcionamento e vai sofrer avaliação de qualidade pelo poder público. Se ela é de educação infantil, ela vai sofrer essa fiscalização pelo município. Se ela for de ensino fundamental, ensino médio, ela vai sofrer isso pelo Estado, e se for instituições de ensino superior, sofrerá pela União. Bom, e terceira situação, ela precisa ter uma escola capacidade de autofinanciamento para ser uma escola privada. Ressalvado o previsto na Constituição, artigo 213, eu vou falar agora. Quem tiver papel, caneta, por favor, anotem, porque eu só vou falar isso lá na frente. 3 critérios para instituições privadas funcionarem: cumprimento de todas as normas, autorização de funcionamento e capacidade de autofinanciamento, exceto escolas filantrópicas, comunitárias e confessionais. Bom, escolas confessionais são aquelas que proferem uma fé. Por exemplo, as escolas ligadas à Igreja Católica, à Igreja Adventista e outras. Então, isso é uma confessional. Ela pode receber dinheiro público ou doações. E isso também acontece para as escolas comunitárias e para escolas filantrópicas. As escolas filantrópicas são aquelas que não oferem lucro. O funcionamento dela tem uma função social que não é o lucro. Tá bom? Vamos para o artigo 8º. Gente, quem quiser levantar a mãozinha, levanta, que eu vou tocando barco por aqui. Quais são as funções do sistema de ensino? Bom, a União, o Estado e o Distrito Federal e os municípios organizarão o sistema de ensino em regime de colaboração. Emenda 59 da Constituição, que diz o seguinte, vejam só, a União, ela redistribui recursos e ela normatiza políticas educacionais. Por exemplo, existem programas nacionais que mandam recursos tanto para os municípios como para os estados, para que ele execute essas políticas públicas no nível local. Então, o regime de colaboração normalmente acontece com a instituição, com a União, o MEC e o Conselho Nacional da Educação, estabelecendo formas de fiscalização e programas. Estados e municípios entrarão com a contrapartida, contratando os professores, oferecendo a estrutura escolar, matriculando os alunos. Por exemplo, a maior parte dos recursos da alimentação da merenda vem do FNDE, que é um fundo federal. 60% do salário de todos os professores podem ser pagos com o FNDE. Por exemplo, programas de educação integral são pagos também com o FNDE. Então, existe um incentivo do governo federal, então é uma cooperação. Na legislação, isso é chamado de regime de colaboração. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas, e ela vai exercer função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Isso cai demais. De novo, a União ela vai coordenar toda a política nacional de educação. Ela vai articular os diferentes níveis, educação básica, ensino superior, e todos os sistemas, municipal, estadual e federal. E ela vai exercer função normativa, vai emitir normas, por exemplo, Base Nacional Comum Curricular, Diretrizes Curriculares Nacionais, a própria LDB. Depois ela vai redistribuir e suplementar recursos para todas as instâncias educacionais. Quais são essas instâncias? A federal, a municipal, a distrital e as estaduais. Fechou? Mas essas responsabilidades terão, cada um, seu estado, município, terão suas especificidades. Parágrafo 2º diz assim: os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos da lei. Então, por exemplo, se o município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de Fortaleza, no Ceará, de São Paulo, no estado de São Paulo, quiser ofertar todas as vagas do ensino fundamental em tempo integral, se ele tem condições de fazê-lo, ele pode, porque a LDB permite. Ela não obriga que seja todos em regime integral, mas tem liberdade de fazê-lo.
Vamos para uma questãozinha? Por favor, manifeste-se no chat. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus sistemas de ensino em regime de colaboração. No que se refere ao que caberá à União, analise as afirmativas a seguir. Por favor, meninas, analise as afirmativas. E façam as suas respostas. Manifestem-se no chat, por favor. Essa tá fácil, né? Já estou vendo respostas surgindo. Daiane, Bel. Shirley, Silvia, Maria Luísa, Leidiane. Resposta, letra? Eu já vi um C, outro C. Não quero influenciar as demais, hein? Bom, vamos lá. Eu vou acabar me convencendo que é C. Bom, vamos lá. No que se refere ao que cabe à União, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, a gente vai marcar o que está correto. A coordenação da Política Nacional de Educação faz parte da União? Faz. A segmentação dos diferentes níveis e sistemas? Não é a segmentação. É a articulação. Então, a 2 está errada. 3. O exercício das funções normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias de educação? Sim. A União vai organizar e vai exercer função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias. Então, somente a 1 e a 3 estão corretas. A resposta, letra C. Bom, parabéns, meninas. Eu não posso apertar as palminhas aqui, porque eu teria que sair do slide, mas parabéns. Vejam, essas questões, elas parecem ser, obrigado, Leviana, elas parecem ser trivial. Entretanto, quando você está lá no dia da prova, só você, o papel e a caneta, elas não são tão triviais. E como vocês estão no momento do estudo, no quente da memória, elas se tornam fáceis. Mas a ideia é que vocês retomem essas mesmas questões daqui a um mês de estudo, sem consulta, para que vocês possam recrutar o conhecimento que vocês desenvolverem e poder consolidar. Vou mandando. 9. A União está incumbida de, vejam só, a União está incumbida de elaborar o Plano Nacional de Educação. Aí algumas bancas põem assim, os estados podem elaborar o Plano Nacional de Educação? Não. Plano Nacional de Educação, ele é privativo da União. Quem elabora é o Congresso Nacional. O Executivo ele pode até mandar a proposta com as recomendações, mas toda e qualquer alteração é feita no Congresso e votada no Congresso. O Presidente da República sanciona. Elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ou seja, ele vai ouvir. Terão fóruns, terão reuniões. Bom, também a incumbência da União, prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para desenvolver os seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória. Parece simples, mas eu vou botar uma pausa e explicar a gravidade desse artigo. É a incumbência da União prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao DF e aos municípios para desenvolver seus sistemas de ensino e, presta atenção, o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória. Minha pergunta é a seguinte, qual é a escolaridade básica obrigatória? Não é dos 4 aos 17? Essa é a prioridade do investimento que a União tem a obrigação de fazer em Estado, município e DF. De novo, prioridade, está no corpo da lei, educação básica obrigatória, escolaridade obrigatória, que vai dos 4 ao final do ensino médio. Digamos que a gente tem uma crise econômica e nós não possamos garantir educação para todos. Vamos dizer que a gente volte a esse passado. O que seria obrigatório e prioritário era da pré-escola, com 4 anos até o ensino médio. Tá bom? Continuando. Incumbência da União.
lá em cima, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema de ensino e dos territórios. Bom, organizar e manter e desenvolver os órgãos oficiais do sistema de ensino. Também estabelecer, em colaboração com os estados, com o DF, com os municípios, as competências para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Essas competências foram desenvolvidas e anunciadas em documentos, primeiro, diretrizes curriculares nacionais, e depois, na Base Nacional Comum Curricular. Nós temos 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Depois nós temos competências específicas para cada componente curricular da educação básica. E isso vai manter os currículos e conteúdos mínimos para assegurar o que a legislação chama de formação básica comum. Em outro trecho vai chamar de formação geral básica. Ou seja, a Base Nacional Comum Curricular, ela vai ser 60% do nosso currículo obrigatório. Os outros 40% vai acontecer de acordo com a especificidade de cada local, de cada município, de cada estado. E aí, os documentos curriculares, por exemplo, do estado de São Paulo, do estado de Manaus, do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de Jardim, Mato Grosso do Sul, de João Pessoa, na Paraíba, cada um vai ter o seu currículo específico. Entretanto, precisa atender à Base Nacional Comum Curricular. Não pode estar desarticulado nem das diretrizes curriculares nacionais. Mas existe 40% que é tronco específico, e aí vai ser trabalhado cultura local, monumentos, e essas questões que são valorizadas nesses 40%. Continuando na incumbência, eu falei da União, agora vamos para os estados. Artigo 10. Os estados são incumbidos de, primeiro, organizar, manter, desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino. Veja só, vou antecipar aqui. Quais são os órgãos oficiais do sistema de ensino do Estado? Todas as instituições de educação mantidas pelo Estado. O Conselho Estadual de Educação, a Secretaria Estadual de Educação e as universidades estaduais. No caso aqui a gente tem uma, a maioria dos estados só tem uma também. Então, esse é o sistema de ensino de um estado. Agora, as escolas particulares de ensino médio, elas entram no sistema de ensino do Estado. Embora seja uma rede privada, mas é o Estado quem autoriza e quem fiscaliza o funcionamento. Perceberam? Então, escolas particulares de ensino médio, elas entram aqui na incumbência do Estado. Perdão, na incumbência do Estado, enquanto rede. Bom, agora, outra incumbência, elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos em nível nacional, né? Integrando e coordenando suas ações também com as dos municípios. Por quê? Veja, o município tem a obrigação de oferecer prioritariamente o ensino fundamental. Vou dizer novamente, municípios ofertam prioritariamente o ensino fundamental e também a educação infantil. Quando o município não tem condições financeiras de oferecer ensino fundamental, o Estado vai assegurar que esse ensino fundamental seja oferecido. Normalmente, as capitais dos estados no Brasil, elas têm condições de oferecer ensino fundamental e educação infantil. Mas algumas cidades dos interiores, de vários estados pelo Brasil afora, eles precisam desse suporte do Estado, e aí o Estado vai lá e garante. Por isso que no corpo da lei está dizendo que o Estado vai integrar e vai coordenar as suas ações junto com os municípios. Agora, lá em cima, diz assim, que é incumbência dos estados, aí os estados, quando eu estou falando agora, é São Paulo, Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Goiás, eles vão definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais deverão assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida, de acordo com os recursos financeiros disponíveis para cada um desses entes. Existem diversos municípios em um estado, e nós sabemos que tem municípios que têm economia mais desenvolvida e eles não precisam de tanto suporte da rede estadual. Entretanto, aqueles municípios que não têm condições, o Estado vai lá e assegura o ensino fundamental. Agora, também, o Estado vai autorizar, reconhecer
credenciar, supervisionar, avaliar os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Vamos lá. De novo, Vamos. a incumbência do Estado, que ele vai autorizar, supervisionar, avaliar os cursos das instituições de educação superior e os seus estabelecimentos de ensino. Mas não são só esses estabelecimentos de ensino. A gente avança para o sistema de ensino do Estado, tá, gente? Com os outros órgãos, como, por exemplo, o Fórum Estadual e o Conselho Estadual de Educação. Continuando nas incumbências do Estado, e aí eu vou falar das incumbências do Estado, a gente faz uma pausa de 10 minutos, tá, gente? E a gente volta com as incumbências do município. Vamos terminar aqui a incumbência do Estado. O Estado tem incumbência de baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Por quê? É privativo da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Então, se na questão de prova de vocês falar que o Estado pode legislar sobre diretrizes e bases, está errado. Só a União pode. Mas o Estado pode baixar normas complementares. Também, o Estado vai assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandem. Gente, tenha 2 dos 3 melhores cartões para viajar. Fala de novo aí, que o áudio... Gente, por favor, escreve de novo. O áudio não consegui ler. Tem gente falando com o Tá senhor. vazando? Ah, é o da Vazando. Daiane, né? Dai, o áudio, seu áudio tá Não, Pro, vazando. não sou eu, não. Agora que eu liguei para falar que tá vazando. Escreve no chat, Dai, se você precisar falar, que aí ou levanta a mãozinha que eu passo a palavra. Chile tá falando também, né? Quem quiser falar, levanta a mãozinha. Se não quiser falar... Quer falar, Daiane? Pode falar. Ô, Pro, não sou eu, não. Eu liguei para dizer que o áudio estava vazando. Ah, que o áudio de alguém está vazando. Tá bom, obrigado. Tá joia. Gente, eventualmente isso acontece mesmo, assim, por proteção de todos nós, é bom a gente tomar cuidado para não vazar a nossa intimidade, também para não ficar duas pessoas falando ao mesmo tempo aqui. Deixa eu ver se eu consigo vou desativar o som aqui da colega, que eu acho que está vazando e ela não percebeu. Bom, agora foi. Continuando. Esse trecho da lei, ele é difícil. Muitas pessoas erram e eu queria que vocês não errassem, que é o seguinte: é incumbência do Estado assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Já o município, ele tem a obrigação de oferecer o ensino fundamental. Todo mundo acha que é educação infantil, mas na lei está dizendo que o município tem a obrigação de oferecer o ensino fundamental prioritariamente. Então vamos lá. Continuando, também é a incumbência do Estado assumir o transporte escolar dos alunos da sua rede estadual, mas teve uma alteração esse ano, que eu coloquei aqui embaixo, e é o Distrito Federal, por ele ter características tanto de Estado quanto de cidade, ele vai assumir as funções e as responsabilidades tanto de Estado como do município. Não sei se vocês sabem, Brasília não tem prefeito, Ceilândia, e todas aquelas cidades que tem dentro do DF não tem prefeitos. Nós temos o governador do DF que governa tudo. Então, o Distrito Federal, ele assume funções de Estado e de município. Muito bem. Agora, o que foi mudado esse ano que a gente precisa dar uma atenção? Diz assim, com relação que o Estado vai assumir o transporte escolar dos alunos. Diz assim: assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual é incumbência do Estado, mas ele vai permitir aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos. Quer dizer, se no ônibus tem 50 lugares e temos 30 alunos, os professores podem usar esses ônibus para pegar uma carona. Muito bem. E a outra situação é que vai articular com o respectivo município, o Estado, para que isso que eu acabei de dizer possa ser feito em conjunto com os municípios, ou seja, o transporte escolar pode ser feito pelo Estado e pode também trazer alunos do município. Desta lei seja cumprido de forma que melhor atenda os interesses dos alunos e dos professores, tá bom? Esse inciso foi inserido esse ano e eu achei super importante porque muitas vezes o ônibus do Estado passa
e os alunos do município oficialmente não poderiam pegar uma carona, porque o município, pela lei, ele tinha obrigação de oferecer o ônibus. Mas eles corrigiram no corpo da lei e agora a gente pode aproveitar melhor o ônibus, sobretudo em escolas do campo. Bom, aqui são as incumbências do município, eu quero fazer uma pausa, são 8h40, uma pausa de 10 minutos, a gente volta